presidente Jair Bolsonaro assina medida provisória contra a remoção de perfis nas redes sociais. A proposta visa combater a remoção arbitrária e imotivada de contas e conteúdos de provedores online. A MP, que será publicada agora em edição extra no Diário Oficial da União, ainda hoje, altera o Marco Civil da Internet. A proposição reforça os direitos dos usuários e dá mais clareza sobre políticas, procedimentos e também medidas e instrumentos. Em nota, o Planalto ainda complementa que, além da exigência de justa causa e motivação em caso de cancelamento, o dispositivo prevê o direito de restituição do conteúdo apagado. E eu começo com você, José Maria Trindade. Muito boa noite, José Maria. Pois é, complicado em mexer nessa área, viu? Olha, Marcelo, muito boa noite, bom tê-lo aqui nessa importante mesa, né? Muito boa noite, Ana, que está aí no estúdio, boa noite, Augusto, boa noite, Fiuza, muito boa noite a todos. Olha, há muito, as mídias sociais dominaram o mundo, não é só o Brasil, dominaram o mundo. Todas as vezes que uma mídia social encontra uma concorrente, o que faz? Compra a concorrente. Isso é mercado e não houve nenhuma concentração de mercado como em mídias sociais, né? Nós vemos aí, quando a empresa compra outra, o CAD analisa, vê se é possível a incorporação das duas para evitar o domínio de mercado, isso em creme dental, sabonetes, enfim, várias empresas compram e, em muitos casos, têm que desfazer a compra porque forma um mercado muito grande, concentra mercado. E não existem dois perfis, dois Facebook, dois Instagram, dois WhatsApp. Isso aí é uma concentração perigosa de mercado. Então, a regulamentação tinha que ser exatamente em busca de disputa, porque ninguém pode deixar a sua comunicação no monopólio, e é isso que acabou acontecendo. E estão sendo vítimas desses cortes, não é mera coincidência. Estão sendo vítimas pessoas que têm posicionamento conservador. Ninguém vê tirar do ar ou mesmo limitar acesso de sites de conteúdo de esquerda. Agora, eu vou quebrar a inocência. Todos nós entendemos que quando você posta alguma coisa numa mídia social, como Facebook e outros, que vai para todo mundo, não vai não. Não vai não. O algoritmo seleciona para quem vai. E se você pagar, aí, impulsionado, ele vai para mais pessoas. Ou seja, é uma empresa de faturamento. E o maior faturamento hoje de comunicação no Brasil já fica com essas mídias. Então, o presidente está tentando regulamentar. Eu acho muito complicado, acho muito difícil. O algoritmo vai dar um nó ali, não vai tirar o conteúdo, mas também vai limitar acesso. Então, não tem jeito. Eu acho que a saída seria abrir o mercado, tirar o monopólio deles. Por outro lado, eu acho que se trata de uma relação de consumo. Tudo bem que você não paga, na maioria das vezes, né, para consumir aquele produto, ou seja, para ter acesso à mídia. Mas você é um consumidor. Quando você entra, você assina ali um contrato de adesão. E o Código de Defesa do Consumidor fala em contrato de adesão, inclusive descarta cláusulas abusivas em contrato de adesão. Então, eu acho muito simples agir dentro das próprias leis do que criar uma medida provisória. Já está dando polêmica, os deputados já estão reagindo, dizendo que muda o Código da Internet, o Marco Civil da Internet, e vai ser uma medida provisória muito debatida e possivelmente não será aprovada no Congresso. A sua participação, Guilherme Fiuza. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Marcelo Matos, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, no estúdio em São Paulo. Bem-vinda ao Brasil mais uma vez. Mestre Augusto Nunes, boa noite a todos. De fato, nós vivemos, neste aspecto das grandes plataformas de rede social, um paradoxo. São plataformas inclusivas, né? Houve um avanço muito grande da democratização da opinião pública, né? Com a extensão dessas plataformas. Elas deram voz e continuam dando a muita gente que tinha só informação
numa via, né? De mão única, de lá para cá. Quer dizer, falando aqui da perspectiva do cidadão comum. Era isso, vinha na televisão, no rádio, no jornal, conversava-se na sala de jantar, na sala de aula, no escritório, e davam as suas opiniões. Hoje isso mudou completamente. Hoje o cidadão, né, e mesmo os menos favorecidos economicamente, tem voz, tem acesso, cria um canal no YouTube, eventualmente, e se torna um grande propagador, né? ou sem ser um grande propagador, mas ouvido por muita gente, por muito mais do que uma sala de escritório ou mesmo um quarteirão, né? Ou mesmo uma praça pública. Então, é o paradoxo porque essas plataformas se agigantaram, elas têm, de fato, uma estrutura, uma dinâmica inteligente, pródiga. Isso, eu, como consumidor de informação, digo que prefiro muito mais consumir informação na era atual. É muito mais diversificado, é muito livre, você acessa diversos conteúdos no mundo inteiro. Isso, para mim, não tem discussão. Bem-vindas às grandes plataformas de rede social e as Big Techs. O problema é que elas ficaram grandes demais e hoje estão, aí é o paradoxo, estão na tentação da condução da opinião pública, né? Eu acho que isso não se materializou ainda totalmente, porque nós estamos ainda num ambiente, apesar, né, de práticas inaceitáveis de supressão, de embargo com critérios frágeis, nós ainda estamos, né, vendo a afluência de muita gente usando, participando e existindo socialmente de outra forma, né? Esse ambiente, Matos, da regulamentação, ele é de fato uma terra de ninguém, porque aconteceu isso, quer dizer, são entidades privadas que estabelecem lá suas políticas, né? A política da comunidade, do uso, etc. E elas próprias interpretam isso como bem entendem. E aí entra, já elogiei aqui, né, totalmente aí a existência dessas empresas, né, dessa nova face tecnológica da comunicação, mas aí vem um aspecto que é muito negativo, muito reprovável, que é essa tentação de você, a partir ali de diretrizes muitas vezes vagas, como a gente tem visto, por exemplo, na crise de saúde, né? Aí a empresa vai lá e simplesmente exerce um corte, uma supressão ditatorial. Você até poderia, como o Zé mencionou, se tivesse uma múltipla concorrência, você poderia dizer, poxa, estão cerceando aqui, eu vou passar para uma outra. Mas não é isso, porque, de fato, são grandes pontos de encontro, como aconteceu também já com a grande mídia, né? Em determinado momento, por exemplo, na televisão aberta, décadas atrás, você tinha poucas opções, né? Então, hoje é isso. Esta tentação, essa tentativa, melhor dizendo, de regulamentar, que o governo está fazendo agora, eu acho que é só mais uma briga política, porque um juiz pode decidir qualquer coisa hoje em dia sobre um litígio envolvendo supressão de perfis. Pode decidir a favor do suprimido, pode decidir a favor da plataforma, porque a regulamentação é muito vaga e realmente aí a sociedade tem que ser madura e chegar a um consenso de regras razoáveis que reconheçam essas plataformas como grandes espaços públicos hoje em dia, né, sem querer estatizar, mas grandes espaços públicos com mais responsabilidades do que tem hoje em dia. Muito bem, nós então vamos recapitular aqui, né, essa notícia de agora há pouco, né, o presidente Jair Bolsonaro, ele assinou então uma medida provisória que reforça direitos e garantias dos usuários nas redes sociais a fim de combater a remoção arbitrária e também imotivada de contas, perfis e conteúdos por provedores. Esse anúncio foi feito pela Secretaria Especial de Comunicação Social, a SECOM, da Presidência da República, que associa a essa MP a uma medida para zelar a liberdade de expressão nas mídias sociais. Abre aspas, a medida, ora assinada pelo presidente, objetiva maior clareza quanto à política
políticas, procedimentos, medidas e instrumentos utilizados pelos provedores de redes sociais para o cancelamento ou suspensão de conteúdos e também contas. Então, reforça a nota da SECOM do governo. Eu tenho o prazer de recebê-la aqui, Ana Paula Henkel, em São Paulo, conosco nos estúdios dos Pingos nos Is. Olá, Ana Paula, prazer tê-la aqui em São Paulo. Muito boa noite. Muito bom estar aqui com vocês, Matos, aqui do lado do meu mestre, Augusto Nunes. Eu sei que tem muita gente hoje com inveja de estar aqui do lado desse mestre, desse norte no jornalismo, né? Um jornalismo, infelizmente, cada vez mais militante. E aqui ter esse ícone aqui do meu lado, uma honra estar aqui. Boa noite, Fiuza, parceiro. Boa noite, Zé. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Eu não poderia deixar de estar aqui no Brasil, né? Eu sempre falo, o corpo está sempre lá em Los Angeles, mas o coração não sai daqui do Brasil. Eu queria muito estar aqui nessa semana. Estive em Brasília no último final de semana, Augusto estava lá comigo e as pessoas estão realmente muito preocupadas, as pessoas estão cansadas, as pessoas, eu acho que elas já estão entendendo que é preciso pensar além do Executivo, além do Congresso, porque o que nós estamos vivendo, né, essa escalada da cultura do cancelamento, da ditadura do judiciário, não é o que pode, o que não pode ser dito ou feito de acordo com a Constituição, mas de acordo com o que o novo Ministério da Verdade diz, e que a gente sabe muito bem que hoje aí vive de mãos dadas, né? As Big Techs com alguns políticos, o judiciário, alguns juízes, ministros da Suprema Corte. Então, foi muito interessante, já que apenas 5, 6 dias no Brasil, como as pessoas se aproximam preocupadas com a Constituição, e a gente vai falar sobre as manifestações de amanhã, e eu acho que esse é o ponto principal. As pessoas estão concentradas em salvar o que resta da nossa Constituição, o que resta da liberdade de expressão, da liberdade do pensamento. Teve um congressista americano, esse último final de semana em Brasília, o Mark Green, ex-militar, veterano da guerra do Iraque, foi o militar, inclusive, que interrogou Saddam Hussein durante 6 horas, escreveu um livro sobre isso. E hoje ele é congressista pelo estado de Tennessee. E o discurso dele no evento no CIPEC em Brasília foi exatamente sobre isso, a liberdade do pensamento, a liberdade de expressão, o avanço da ditadura do Partido Comunista Chinês no Ocidente, não apenas nas esferas comerciais, né? Às vezes até além das comerciais, em relações comerciais nada republicanas também, mas também nessa onda do que os chineses vivem na China, a falta de liberdade de se expressar, de colocar aí questionamentos. E essa medida vem numa hora muito importante, primeiro porque a gente viu desde o ano passado, né, essa escalada aí no pilar mais sólido, que deveria ser o pilar mais sólido da liberdade de expressão no mundo, nos Estados Unidos, com a derrubada da conta do então presidente americano, né, Donald Trump, e enquanto isso nós temos aí o Talibã cheio de contas e dizendo o que eles podem e o que não podem fazer nas redes sociais. Nós vimos também, o ano passado, o Augusto fala muito bem sobre isso. Se o ano passado nós disséssemos que seria necessário uma terceira dose da vacina, nossas contas seriam derrubadas, nós seríamos chamados de fake news, né, Augusto? E, no entanto, hoje nós estamos vendo que vai ser necessário uma terceira dose, não apenas para a Coronavac. A Anvisa já disse que a terceira dose não vai ser da Coronavac, mas de uma outra marca, mas até nos Estados Unidos já se fala da terceira dose. Vírus, né? O vírus que o ano passado questionamos se ele talvez teria saído de um laboratório de Wuhan, contas também foram cerceadas, derrubadas e, no entanto, hoje o próprio governo dos Estados Unidos, o governo de Joe Biden, concluiu aí uma investigação sobre isso.
médicos silenciados na internet, nos seus canais, médicos que são dedicados aí a vida toda, né? Dedicam a vida toda pela ciência, para salvar vidas dentro da pandemia, estão ali no fronte, salvando vidas, conversando com médicos do mundo inteiro, numa pandemia inédita no mundo. E, no entanto, alguns médicos que deixaram a política de lado e resolveram simplesmente fazer o que eles deveriam fazer, salvar vidas, eles foram cancelados. Aí a gente pode nomear vários, doutor Paulo Porto, doutor Zeballos, doutora Mayra, que teve aí o seu sigilo bancário, inclusive informações sigilosas da CPI da Covid divulgadas para jornalistas militantes. Enfim, doutora Roberta Lacerda. Então, assim, médicos que deveriam estar exatamente fazendo o que a ciência faz de melhor, que é questionar, estão sendo cancelados. Então, essa medida vem numa boa hora, porque essa marcha desenfreada contra a liberdade de expressão está insuportável e o mundo não aguenta mais isso. O Brasil também precisa sair na frente nesse campo. Muito bem, ao meu lado também aqui da Ana Paula, nos estúdios dos Pingos nos Is, Augusto Nunes. Muito boa noite, Augusto. Boa noite, Marcelo. É um prazer estar aqui ao lado da Ana Paula. Estivemos em Brasília, ela brilhou mais uma vez. Então, boa noite, Ana Paula. Continuemos em Assembleia Permanente. Mestre. Boa noite, compadre Zé, meu irmão Guilherme. Acho que vocês disseram já o essencial, né? O que eu estranho muito nessas medidas aí medidas de censura que são tomadas pelas redes sociais é que elas atingem só um lado. Só um lado é quem discorda do pensamento único que a assim chamada esquerda, né, a autodenominada esquerda, quer impor. Esse é visado por métodos autoritários, aí, coisa de regime totalitário, né? A China faz isso, Cuba faz isso e querem estender isso ao Brasil. Quer dizer, é possível que o Congresso recuse e tal, mas é preciso tomar atitudes contra essa tendência que é o outro nome da censura. Ponto. Não adianta ficar denominando. Podem procurar outras palavras pelo resto da vida, não adianta. Da mesma forma que eu falo que a turma que chama narrativa, chama versão de narrativa, continua sendo versão. A verdade é uma, as outras são versões que interessam a quem costura. Por que puseram o nome de narrativa? Para não parecer uma versão que é falsa. O Guilherme fala o tempo todo, e repito aí, como quem tomou vacina. O Guilherme diz sempre que é um experimento. É um medicamento, digamos assim, que ainda não se sabe exatamente que consequências vai causar. Eu espero, evidentemente, que sejam positivas. Agora, eu fiquei espantado hoje ao saber que a Pfizer se tornou a única empresa que tem uma vacina autorizada em definitivo, né? Pela Anvisa americana, digamos assim. Todas as outras são de uso emergencial, de uso provisório. Então, como a gente não pode levantar dúvidas? Rapaz, incluindo aí a aplicação da terceira dose. Mas a Anvisa não autoriza qualquer vacina a ser distribuída. A partir de agora, pelas regras da Anvisa, você pode tomar a terceira dose da Pfizer e da AstraZeneca. E as outras? A coronavírus, então, não vale como terceira? E vai acusar, o governador vai acusar a Anvisa de embarcar em fake news? Se há dúvidas entre os que defendem, né? Alguns se acham representantes dela, defendem a ciência, né? Como se não tivessem dúvidas. Então, se há dúvidas entre eles, por que nós não podemos contestar? Não, mas aí vem uma agência de checagem, denuncia, vem aquele Sleeping Giant, aquela bobagem que está sendo desmascarada agora e tenta matar um determinado espaço aí por sufoco, né? Retirando anúncios e tal. E não, com esses não acontece nada. Você não pode falar uma vírgula que ofenda o ministro do Supremo, mas você pode chamar de
genocida, que é um serial killer na sua forma mais extremada, o presidente da República. Né? Vai o Boulos e é um genocida, assassino, então isso pode. Agora, vai um cara e diz, não concordo com o que faz o Supremo, é ilegal, trataremos disso daqui a pouco. E eles se ofendem e prendem pessoas. Então, eu vou parar por aí, porque acho que já falaram por mim os meus companheiros aqui do Pingos nos Is.